bom? Eu sou a Enoar e no vídeo de hoje, dando seguimento às nossas listas de mulheres sensacionais, maravilhosas, inspiradoras, hoje eu trago 5 artistas brasileiras que merecem ser lembradas. Dalva de Oliveira. Eu fiquei sabendo da existência da Dalva através de uma minissérie que a Globo fez em 2010, que se chamava Dalva e Erivelto, uma canção de amor. Fiquei encantada, rapaz. Eu vi aquele negócio tudo já. Eu já reassisti uma vez e quando eu parei pra fazer esse roteiro aqui, menino, me deu até vontade de assistir de novo, só que eu ainda não tive tempo. Porque eu achei a história de vida dela muito intensa, sabe? Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas eu tenho certeza que você já ouviu essas músicas aqui. Bandeira branca, amor, não posso mais pela saudade. Oh, quanta alegria! Mais de 1000 palhaços no salão. Essas músicas, elas são, assim, marchinhas de carnaval, né? Então são muito comuns, todo mundo já ouviu alguma vez na vida. E, bom, lá mais ou menos por 1935, 36, a Dalva conheceu o Erivelto Martins. E eles dois, mais o Nilo Chagas, formaram o Trio de Ouro, que ficou muito famoso na época. Eles foram em programas de rádio super importantes e tal. E já nessa época, a Dalva se envolveu numa super polêmica, porque ela, moça solteira, foi morar com um namorado. Escândalo, né? Coisa que hoje em dia é super normal, todo mundo faz. Mas o que ocorreu é que eles tiveram uma relação conturbadíssima, com muitas traições, agressões, humilhações públicas, principalmente contra a Dalva, porque o Erivelto tinha lá um amigo jornalista que ajudava ele a publicar um monte de mentira nos jornais e o povo todo acreditava, né? Porque quando a conduta moral de uma mulher tá sendo colocada em questão, todo mundo fica contra ela. A união deles acabou em 1947, só que com toda essa treta sendo acompanhada pelo país inteiro, o Conselho Tutelar acabou mandando os 2 filhos deles para um internato, porque a Dalva não tinha uma boa conduta moral para criar os filhos. E isso baseado em mentira publicada em jornal. Também conhecido hoje em dia como o quê? Fake news. Isso aí, ó. Antigo. Isso acabou levando ela meio que um quadro de depressão, porque ela nunca conseguiu recuperar a guarda dos filhos e ela começou a beber e fumar muito. Mas apesar de tudo isso, enquanto o Erivelto Martins virou funcionário público, a Dalva de Oliveira virou o quê? Virou o quê? A rainha da era de ouro do rádio, em 1951. Ela excursionou pela Venezuela com a companhia da Dercy Gonçalves, que é outra maravilhosa. A Dalva também fez turnê pela Argentina e teve carreira lá, ela morou lá um tempo. Ela gravou até filme, gente. E ela também dublou as falas e as canções da Branca de Neve na dublagem original. Lá no filme da Disney de 1938, ela morreu em 1972, mas ela com certeza deixou o nome dela marcado na música brasileira. Eu confesso que eu fiquei muito mais encantada e fascinada pela história de vida dela do que pela música dela em si. Não faz muito meu estilo. Muita dor de cotovelo, bolero, tango. Mas eu recomendo vocês assistirem a série da Globo, muito boa, muito intensa. E eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira assistir. Elza Soares. A Elza Soares também é cantora e ela tem uma voz magnífica, super poderosa. Apesar da música dela não ser também muito assim meu estilo, a gente tem que reconhecer o talento que ela tem. E eu acho que a voz dela reflete muito da força que essa mulher tem, porque muito mais do que uma cantora, ela é uma sobrevivente. Ela nasceu em 1930 na favela Vila Vintém, mas artisticamente meio que a vida dela começou quando ela foi escondida se apresentar num programa de rádio. A família dela era muito pobre, muito pobre mesmo, era pobre de passar fome. E a família dela não apoiava essa ideia dela tentar ser artista, tentar ser cantora. Aos 12 anos, ela foi forçada a se casar. E aos 13, ela já era mãe. Aos 21 anos, ela já tinha enterrado 2 filhos e um marido e ficado com 5 filhos pra criar sozinha. A minha mãe, pra me criar sozinha, foi, ó... Imagina 5, cara, 5. A parte boa foi que com a morte desse marido dela, ela pôde finalmente se arriscar ali na carreira artística e deu muito certo. Tão certo que no ano 2000 a BBC de Londres a elegeu como cantora do milênio. Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil ela não tem muito reconhecimento, sabe? E durante muitas décadas ela foi apenas conhecida como a mulher que acabou com o casamento do Garrincha.
que foi um jogador de futebol muito famoso nos anos 60. Ela se envolveu com ele, beleza, mas ele era casado, ela não. Não que isso justifique, mas tem duas partes nisso, entendeu? Só que a sociedade apenas condenou ela. E ela foi constantemente vítima de violência doméstica por parte dele, porque depois que ele parou de jogar futebol, ele se tornou alcoólatra. Hoje em dia ela tá com 88 anos de idade e durante a vida dela, ela encarou de frente a fome, a pobreza, o machismo, o julgamento da sociedade, casamento na infância, morte, ódio do povo, violência doméstica e até uma ditadura. Leila Diniz. Ela nasceu em 1945 em Niterói e foi uma atriz cheia do deboche, que ria na cara da ditadura. Eu rio na cara do perigo. Ela sempre teve uma presença muito marcante por ela ter uma visão de mundo muito diferente da época dela. Aos 17 anos ela começou a carreira de atriz. O que turbinou a carreira dela foi um filme de 1967 chamado Todas as Mulheres do Mundo, que eu até quero ver, nunca ouvi falar desse filme. Nas fontes que eu pesquisei diz que ele se tornou um clássico do cinema nacional. Como assim? Eu nunca ouvi falar desse filme, gente. Depois disso ela foi pra Globo e estrelou um monte de novelas. Ela se tornou a atriz mais popular daquela época, mas ela tinha uns pensamentos e um estilo de vida que deixava as pessoas bem divididas com relação a ela. Aí, ela deu uma entrevista pro Pasquim, que foi um seminário que ficou conhecido como um símbolo de resistência à ditadura e tudo mais. E nessa entrevista, ela chocou a sociedade só porque ela falou abertamente de temas como sexo, amor. E isso causou um rebuliço enorme, gente. Nós estamos falando dos anos 60 no Brasil. Os palavrões que ela falava foram substituídos por asteriscos. E nessa entrevista ela falou uma frase que as pessoas ficaram... Até hoje você falar uma coisa dessa, as pessoas ficam chocadas, imagina nos anos 60. Que foi a seguinte frase: você pode muito amar uma pessoa e acabar indo pra cama com outra. Já aconteceu comigo. Logo depois dessa entrevista aconteceu o quê? Pois é, saiu o decreto Leila Diniz. Que é o quê? Do que se trata esse decreto? Ele estabelecia a censura prévia à imprensa. Lembrando, gente, que essa foi uma época muito tensa da ditadura e qualquer pessoa que fosse considerada subversiva ia imediatamente pra mira da polícia política. E mesmo ela sendo uma pessoa sem nenhum tipo de posicionamento político, ela acabou se tornando mira dessa repressão. Afinal de contas, esse negócio de mulher independente, liberdade feminina, amor livre, tudo isso era uma ameaça à moral e aos bons costumes e à família tradicional brasileira. Com essa entrevista ela desagradou todo mundo e começou a rolar meio que um boicote a ela. E a coitada não tava nem conseguindo mais trabalho. Não satisfeita, em 71 ela fez o quê? Ela causou mais um escândalo, porque é isso que a Leila faz, entendeu? Ela foi pra praia de biquíni, só que grávida de 6 meses. O que foi outro choque pra sociedade, porque mulher grávida não ia pra praia, muito menos de biquíni. Só que, infelizmente, em 72, ela faleceu num acidente de avião. Ela tinha só 27 anos. No total, ela fez 14 filmes e 12 novelas. E além de todo esse legado profissional, ela também plantou na nossa sociedade a sementinha da liberdade feminina. Ruth de Souza. Ela nasceu em 1921 e foi ela que abriu o caminho para o artista negro no Brasil. Lá em 1945, quando ela entrou para o Teatro Experimental do Negro. Ela fez parte do primeiro grupo de atrizes negras a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1959, ela foi a protagonista da peça de teatro Oração para uma Negra, que é um livro que foi adaptado para o teatro, e esse livro é de autoria de ninguém mais, ninguém menos que William Faulkner, autor de O Som e a Fúria. Se você é uma pessoa aí que curte ler, talvez você já tenha ouvido falar desse livro. E do que eu vi sobre esse livro, Oração para uma Negra, a história parece ser muito maneira, me deu até vontade de ler. Viram tanto talento na Ruth que ela recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, que é uma instituição filantrópica, e ela passou um ano nos Estados Unidos estudando em Harvard e na Academia Nacional de Teatro. Em 1968, ela foi para a Rede Globo, onde ela atuou na primeira novela protagonizada por uma negra, ela mesma, que se chamava A Cabana do Pai Tomás. Além disso, ela foi a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional de melhor atriz pela atuação dela em Sim a Moça, no Festival de Veneza de 1954. Hebe Camargo.
A Hebe nasceu em 1929, exatamente no Dia da Mulher, 8 de março, e começou a carreira artística dela como artista de rádio lá pelos anos 40. E ela até teve bastante destaque como cantora lá em São Paulo e tudo mais. Só que ela foi convidada para participar do início da primeira rede de televisão do Brasil. A convite de Assis Chateaubriand, ela participou da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira em 1950. Em 1955, ela começou a apresentar o primeiro programa feminino do Brasil, que se chamava O Mundo das Mulheres. Aí, um pouco mais tarde, lá nos anos 60, ela começou a apresentar o programa Hebe, que ficou no ar por mais de 40 anos, em algumas emissoras diferentes, porque para onde a Hebe ia, o programa ia junto. E além de apresentar programas, ela também chegou a atuar no cinema e na TV, e partiu desse mundo, deixando muita saudade no público. Bom, gente, essa foi a nossa lista de mulheres sensacionais de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se você acha que faltou alguém nessa lista. Eu quero saber quem você acha que deveria estar nessa lista. E me conta aí, tem alguma dessas que você não conhecia? Você que é uma pessoa mais nova? Ao longo desses 4 episódios do Mês da Mulher 2019, eu trouxe pra vocês várias mulheres de várias áreas, de várias épocas, pra mostrar pra você que tá me assistindo, mulher, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não importa a época que você vive, não importa de onde você veio, não importa a sua condição financeira, a sua família, não importa. O poder está dentro de você. Você só precisa deixar ele tomar conta. Eu espero muito que vocês tenham gostado da série. Fiquem ligados porque ainda falta um último vídeo que vai ao ar no domingo que vem e esse vai ser um pouco diferente, não vai ser uma lista, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo e até lá!